Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho agora trazer um novo assunto para vocês, que é dentro da segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental, que se trata para a gente calcular a força resultante e o peso, certo? Então, antes disso aí, eu quero falar para vocês que anteriormente, nos nossos vídeos aí, a gente viu de uma maneira bem prática como você calcular, né, a força resultante é, que é aplicada em um corpo, certo? Então a gente viu, eu coloquei até uma observação, daqui a pouco a gente fala, que para a gente calcular essa força resultante, quando ela é aplicada sobre um corpo, ou a gente somava e diminuía ao mesmo tempo. Ia depender muito da direção e do sentido das forças, certo? Na segunda lei de Newton, ele fala que a força resultante, certo, das forças aplicadas a um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração que ele adquire. Então eu coloquei isso aqui nessa observação. Veja só, eu botei que a força resultante das forças aplicadas a um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração que ela adquire. Está aqui, que é a formulazinha. Força resultante é igual ao produto da sua massa pela aceleração que ela adquire, certo? Então, essa fórmula aqui eu coloquei é a fórmula da força resultante em função da massa e aceleração. Então, todas as vezes que a questão vier falando para você calcular a força resultante e ela trazer na questão ou massa ou aceleração ou as duas juntas para você calcular a força resultante, você vai usar essa fórmula. Se por acaso na questão ele falar de força resultante e pedir para você calcular a massa trazendo a aceleração, você também utiliza essa fórmula. E também, se for para calcular a aceleração trazendo a força resultante e a massa, você também usa essa formulazinha. Eu coloquei na observação 2 aqui que a força resultante é o somatório das forças que atua sobre o corpo. A gente aprendeu a fazer isso no exercício anterior que vocês fizeram. Então, como é que foi feito isso, professor? Ele está dizendo que é o somatório, a força resultante, das forças que atua sobre o corpo. Então, você tem que prestar atenção nisso para não errar as questões. Então, aqui eu tenho um corpo qualquer, certo? E eu tenho duas forças. Força 1, que é igual a 5 newton, e força 2, que é igual a 15 newton. Se eu fosse pedir para vocês me dizer qual era a força resultante que está sendo aplicada aqui sobre esse corpo, você ia fazer da seguinte forma para mim. Você ia colocar que a força resultante é igual à força 1 mais a força 2. Por quê? Porque no enunciado ele fala que força resultante é o somatório de forças que atua sobre o corpo. Então, quem é a força resultante que está atuando em cima desse corpo aqui? Força resultante é igual. Quem é F1? F1 é 5 newton. Quem é F2? F2 é igual a 15 newton. Então, a força resultante aqui que atua sobre esse corpo aqui é igual a 20 newton. A gente aprendeu a fazer isso nas aulas anteriores. Ele está pedindo a força resultante que está sendo aplicada nesse corpo aqui. Veja que ele não dá massa nem dá aceleração. Quando a questão vier pedindo a força resultante e ele dando massa e aceleração, você vai usar essa fórmula aqui. Por que essa fórmula, professor? Porque essa fórmula aqui é a fórmula que calcula a força resultante em função da massa e a aceleração. Aqui não, aqui ele não deu massa nem aceleração. Ele só pediu para você calcular a força que está sendo exercida ou que está sobre que atua ou que está sobre esse corpo, que está atuando sobre esse corpo aqui. Então a força que está atuando sobre esse corpo aqui, a força resultante, é igual a 20 newton, certo? Outra observação que eu coloquei aqui é a observação
3, que é sobre o peso, que a gente também vai aprender a calcular o peso. Então eu coloquei aqui na observação 3 que o peso é uma força, certo? Você não pode esquecer disso. Peso também é uma força. Quando eu estou, vamos supor assim, pegando um saco de cimento, bora dizer assim, você não coloca força, você tem que colocar força, porque se você não botar força, você não levanta nunca esse saco de cimento. Então, se eu estou dizendo que o peso é uma força, isso faz sentido quando a gente pensa nesse exemplo do saco de cimento. Então eu coloquei aqui para vocês aqui que o peso de um corpo é a força de tração, de atração que a Terra exerce no corpo. Por que que eu coloquei isso? Porque imagina só, pessoal, se eu pego uma bolinha de papel, jogo ela para cima ou solto ela, certo? Vamos pensar que a gente não joga, que eu solto ela. Ela vai para cima ou ela vai para baixo? Ela vai para baixo. Então, isso daí, isso quer dizer para mim que a Terra tem uma força de atração. Então, ela vai atrair esse corpo. Então, ela atraindo esse corpo aí, ela está exercendo uma força, certo? Está atraindo essa bolinha para o centro da Terra, certo? Então o que eu coloquei aqui, peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce no corpo. Então qualquer coisa, se eu soltar um balde d'água, ele não vai para cima, ele vem para baixo. Então a Terra exerce a atração em cima desse corpo e puxa ele para o centro da Terra, para baixo. Então isso aí, toda vez a gente já viu falar isso aí, muitas vezes aí dentro da sala de aula e a gente não entende. Então isso vem a nos lembrar que isso aí é a força da gravidade. Então toda vez que você fala, é a força da gravidade, jogou alguma coisa para cima ou soltou, puxou para o centro da Terra, é a força da gravidade. Então para a gente calcular o peso, eu coloquei aqui P é igual a M vezes G, você todas as vezes vai ter que ter M, que é a massa, e o G, que é a gravidade. Então essa fórmula aqui é a fórmula do peso em função da massa e gravidade. Então veja que mudou. Aqui eu tenho P é igual a M vezes G. E em cima eu tenho FR, que é força resultante, é igual a M vezes A, que é massa vezes aceleração. Então, todas as vezes que for para calcular o peso, eu tenho que ter a massa e tenho que ter a gravidade. Por quê? Porque ele fala que o peso de um corpo é a força de atração que a Terra exerce no corpo, certo? Então, imagina só, como eu disse anteriormente, se você soltar alguma coisa de algum lugar, ou da sua mão, ou você subiu no primeiro andar e soltou, essa coisa que você soltou vai ser atraído para a Terra. Então, como é que a gente vai aprender isso aí? A gente vai aprender isso com exemplos, certo? Para fazer os exercícios. Então, a gente vai usar essas duas fórmulas. A fórmula do peso, que é igual a essa daqui, P é igual a M vezes G, e a fórmula da força resultante, que é igual a FR, que é igual a M vezes A, certo? Então, como é que a gente vai fazer, professor? Então, vamos fazer dessa maneira, vamos ver os exemplos. Então, eu coloquei aqui no primeiro exemplo, eu coloquei 4 exemplos. No primeiro exemplo, eu trago o seguinte. Um móvel está deslocando-se com uma aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Determine a força resultante que atua sobre o mesmo, sabendo que sua massa é de 12 newton. Então veja só, pessoal. Ele quer que você faça o quê? Ele quer que você determine a força resultante. Ó. Determine a força resultante. Então, ele quer, vou colocar aqui para você entender, ó, a força resultante. É o que ele quer, interrogação. Aí ele diz que o móvel está deslocando-se com uma aceleração constante de quanto? A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Ele dá isso na questão. E ele também diz que ele fala, pessoal, que o móvel tem uma massa. E essa massa é de quanto? A massa ele também dá. Ele fala que a massa do móvel, M, é igual a 12 newton.
Ele quer saber qual é a força resultante. Determine a força resultante, que atua sobre o mesmo. Então, bora lá. Então, eu já sei que para calcular a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Por que, professor, eu coloquei essa forma? Porque ele quer a força resultante e eu sei que para calcular é m vezes a aceleração. Então, força resultante que ele quer é igual. Quem é a massa? A massa é 12. Vezes quem é a aceleração? 13. 3. 13 não, 3. Então, essa força resultante é igual. 3 vezes 12 vai dar, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Deu 36 newton. Então, a força resultante que atua sobre esse móvel é igual a 36 newton. Bora para o segundo exemplo, também é parecido com o primeiro, que é para vocês entenderem. Veja só, ele está pedindo para você determinar a aceleração. Olha lá, determina a aceleração, já coloco aqui, ó, ele quer a aceleração. Então, interrogaçãozinha. Determina a aceleração, não é isso que ele está pedindo. Determina a aceleração por um corpo, adquirida por um corpo de massa quanto? A massa é igual a 6 kg. Sabendo que sobre esse corpo atua uma força horizontal de quanto? De 36 newton. Então, essa força resultante é igual a 36 newton. Agora ficou fácil, porque eu já coloquei aqui o que ele me dá na questão, eu só vou aplicar a fórmula. Então, para calcular a aceleração, eu sei que eu tenho que usar a fórmula da força resultante. E a fórmula da força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso é a fórmula. Força resultante ele já me deu. Quanto é a força resultante? 36 newton. Igual. Quem é a massa? A massa é igual a 6 kg vezes a aceleração que ele quer. Eu coloquei aqui com as letrinhas, mas não tem importância se você colocar sem, certo? 6 vezes A vai dar 6A. Então, isso aqui vai ser 36 igual a 6A. Passando esse termo para cá e o termo para lá para ficar organizado, fica 6A igual a 36. A sozinho, que é a aceleração, é igual a 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 vai dar a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Então veja que ficou bem fácil. Por que ficou bem fácil? Porque quando eu coloquei o que ele me deu na questão aqui, eu fui procurar ou calcular o que ele estava pedindo. Ele estava pedindo aceleração, só fiz substituir e depois eu fiz a continha de dividir e encontrei a aceleração, certo? Então veja só, esses dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2, eu usei a fórmula da força resultante, certo? Da força resultante em função da massa vezes a aceleração. No exemplo 3 e no exemplo 4, eu vou usar a fórmula do peso, que é em função da massa vezes a gravidade. Veja que vai mudar um pouquinho o enunciado. Então, bora lá. Ó. Um corpo de massa 50 kg, então eu já sei que a massa é igual a 50 kg. Eu coloquei aqui. Cai, olha, cai sobre a ação da gravidade. Opa, sobre a ação da gravidade. Eu já sei que vai ser a fórmula do peso. Determine o seu peso. Ele quer o P, interrogação, determine seu peso, sabendo que a aceleração da gravidade, que é o G, que eu já sei, é igual a quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer que você determine o peso. Então, a fórmula do peso é P é igual a massa vezes gravidade. A gente viu isso ainda agora. Vê que muda essa fórmula para essa aqui, só a última letra. Aqui é A e aqui é G, certo? Para calcular o peso. Então, bora lá. Então, o peso vai ser igual. Quem é a massa? A massa é 50. Quem é a aceleração? Que é a gravidade. A aceleração, que é a gravidade, aqui o G, é igual a 10. Então, o peso vai ser igual 50 vezes 10. Ó. 5 vezes 1 é 5 e aumenta os dois zeros. Então, o peso foi igual a 500 newton.
Então, o peso aqui é igual a 500 newton. Fácil, fácil. Bora para o exemplo 4. O exemplo 4, ele fala o seguinte, pessoal. Veja só. Deixa eu pegar aqui, que vai ficar bem legal quando eu colocar aqui para vocês entenderem. Ó, bora ver lá. No exemplo 4, ele fala o seguinte, ó. Os blocos A e B, tem dois blocos aqui, ó, A e B, de massa 2 kg e 3 kg, respectivamente. Então, se é respectivamente, então o A é 2 kg e o B é 3 kg. Vê se você entende dessa maneira. Encontra-se apoiado sobre uma superfície horizontal. A superfície aqui, ó, horizontal. Perfeitamente lisa. As duas são lisas. Ou as duas não. Essa superfície aqui é lisa, certo? Que é uma superfície só. Uma força constante de intensidade 20 N. A força aqui constante de intensidade 20 N. É aplicada sobre o bloco A. Essa força é aplicada aqui. Então vamos imaginar que alguém está empurrando esse bloco A com uma força de 20 N. Conforme indica a figura. Determina a aceleração do conjunto. Ele quer a aceleração desse conjunto aqui. Então, quando eu, ou você, ou alguém aplicar essa força de 20 N aqui no A, vê se você concorda comigo, no bloco A. Esse bloco A também vai aplicar a mesma força que está aqui, de 20 N, no bloco B. Então, se os dois estão juntos, eles vão começar a andar. E eles começando a andar, por que eles vão começar a andar? Porque a superfície é perfeitamente lisa, que ele falou. Então, quando eles começar a andar, ele vai criar uma aceleração. Ele quer saber qual a aceleração desse conjunto. O que é que a gente vai fazer, professor? A gente vai calcular a aceleração. Então, ele não deu a força resultante, não está dando as massas. Então, imagina só. Força resultante, ele disse que é 20 N. Tá aqui, ó. Que é a força resultante que ele já tem, que está aplicando no bloquinho A. Aqui eu tenho a massa A, que é igual a 2 kg. E tenho a massa B, que é igual a 3 kg. Ele quer saber a aceleração desse conjunto, certo? Então, feito isso aqui, vê se você concorda comigo, pessoal. Se eu tenho aqui uma massa de 2 kg e outra massa de 3 kg, quando isso começar a andar, vai criar uma aceleração. Então, eu posso dizer que essas duas massas aqui, certo? Eu posso dizer que essas duas massas aqui, eu posso atribuir um valor a elas duas, certo? Um só valor. Então, se eu tenho na massa A 2 kg e na massa B 3 kg, juntando essas duas, o total dessas duas massas aqui vai ser igual a 5 kg. Vê se você concorda comigo. Por quê? Porque eu juntei as duas massas. Feito isso aí, eu matei a questão. Como é que a gente vai fazer? Veja só. Eu já sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso não é a fórmula? Ele quer a aceleração. Quem é a força resultante? Força resultante é igual a 20. Quem é a massa? A massa agora é as duas massas juntas. É a massa total. MT, massa total. Então a massa total agora é igual a 5 kg vezes a aceleração que eu quero. 20 é igual a 5 vezes A, é 5A. Colocando esse termo para o primeiro e esse outro termo aqui para o segundo, vai ficar 5A é igual a 20, certo? A sozinho que eu quero é igual a 20 dividido por 5. A é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração que esses dois blocos aqui vai adquirir, que ele quer saber a aceleração do conjunto, vai adquirir quando começar a andar, vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, esses 4 exemplos aí que eu coloquei para ajudar vocês
a fazer o exercício que eu vou passar para vocês. É só vocês ver o vídeo bem direitinho para entender como é que se resolve isso aí. Você só vai usar duas fórmulas. Ou você vai usar a fórmula da força resultante, ou você vai usar a fórmula do peso, certo? Presta atenção que dá para fazer. Um abraço para todos vocês.